Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje, na Casa no Caminho, na cidade de Biel, na Suíça, que se encontra neste exato momento offline para para todos. Sejam, seja para a nossa irmã Marinette, lá na Alemanha, Clarinha em Portugal, e vocês, Terezinha, eu, hein? Segura quem caiu. Terezinha, Norita, seu Dilson caiu. Então, vamos dar prosseguimento, continuarmos com o nosso estudo. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2024, no capítulo sexto, Uronografia Geral, Considerações Morais. Item 61. Segura, seu Dilson. Segura a internet. Gente, eu vou ter que colocar alguém como anfitriã, porque vocês estão vendo aí que está caindo na internet. Ahn, quem está com a internet está boa aí, gente? Quem eu posso colocar? O que que vocês acham? Quem já está aí mais familiarizado com a internet, com Zoom? Terezinha, Clara, quem Minha é? internet, minha internet parece que tá ok. Vamos fazer o seguinte, eu te coloco, o Terezinha, se for como da semana passada, aí eu mudo, tá certo? Ok. Aprovado, Terezinha. Oxê, e tem isso, é? Tem que carimbar aí, hein? É, Autorização. mole. Olha, Quando, quando existe amizade, a gente dá uma dica. mundio. Gente, vejam só. Eu vou pedir a permissão de vocês, porque para poder entender isso aqui, passei algumas horas, dias, e eu não tenho condições, como havia conversado, deixado já no grupo. É muito grande para minha cabecinha de germe de. Como é que o Antônio falou que eu achei tão bonitinho? Germe do grão de trigo, né? E eu tô com ele nessa. Então, o que eu observei que cada parágrafo tem assuntos assim que eu entendi que tá tudo aí tão maravilhosamente escrito de uma forma poética que é de nos deixar simplesmente emocionadas e emocionados. Porque eu estava chorando eu ficava toda arrepiada quando eu lia algumas frases desta mensagem de Galileu. E falei assim, Galileu, como é que pode um negócio desse? Você coloca isso aqui para nós? Porque você não pegou mais leve? Então, vamos lá juntos e juntas, porque peço que cada um que se encontra aqui online nos auxilie, porque afinal de contas, isso aqui, nós somos um grupo de estudos. Aqui não existe chefe só, não existe. Esse negócio eu nem gosto dessas coisas. Tem esse negócio de tribo, já passou. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar e eu trouxe dentro da doutrina as obras que na minha cabecinha de germe eu pensei assim, bom, me parece que está coerente. Então, vamos debater frase por frase, palavra por palavra. Porque eu aprendi com a Juliana Hilbert, que a Gênese é um livro de ponte. Gente, e como observei isso, eu agradeço muito essa nossa irmã. Juliana, muito obrigada. Porque ele está, algumas palavras, fazendo uma retrospectiva desde o primeiro item deste capítulo. Observem. Tem alguma coisa aí. Deixa eu colocar para vocês lá em cima.
Estão vendo? Tá uma beleza, tá tudo cheio de cor, cor toda colorida. Bom, deixa eu tomar minha aguinha. Eu não sei se a Clarinha, a Norita, se vocês leram esse capítulo, mas a Terezinha e o seu Dilson, eles estavam presentes no estudo, sim. Ah, tá. Aí eu puxo a orelhinha de Terezinha com muito carinho, né? Por quê? Lembra, Terezinha, quando você mesma começou dizendo, gente, isso aqui é uma mensagem de Galileu de Galilei, que foi pelo médium. Quem foi, Terezinha, que você falou? Lembra? O médium era o Camille Flammarion. Você lembras? Lembro? Bueno, então, ele vem dizer, olha só como ele nos fez um convite. Será que você se lembra, Terezinha? Quando Hum. você iniciou esse estudo, Hum. não? Não sei o que você quer que eu lembre Quando você começou com o estudo explicando que era uma mensagem de Galileu Galilei, aí você dizendo, gente, observem, isso aqui não é Kardec, é uma mensagem de Galileu Galilei. Aí foi esclarecido, ponto por ponto naquela época, que ele estava nos convidando a entrarmos no mundo de imaginação, que imaginássemos uma viagem pelo universo. quando ele falou Aí do o cara, espaço, né? Quando ele falou do ah, espaço e do tempo, sim, lembro, claro. agora, né? Então, observem só. Vós nos acompanhastes em nossas excursões celestes e visitastes conosco regiões imensas do espaço. Quando eu me referi a esse convite de Galilei, ele estava se referindo ao quê? Ao espaço e o tempo da página 127, aqui. 127, item 1, mesmo capítulo. Olha o que ele fala. E Terezinha leu isso. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto nos permitem nossas ilimitadas faculdades, Limitadas, né, Zé? você me corrija aí, viu? Por favor. Limitadas faculdades, suponhamos que partimos da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa de uma faísca elétrica que percorre milhares de léguas por segundo. Mal tenhamos abandonado o nosso globo após ter percorrido milhares de léguas, nós nos encontraríamos no lugar onde a Terra nos parecia sobre o aspecto de uma pálida estrela. Um instante após, seguindo sempre a mesma direção, nós nos encontraremos entre as estrelas longínquas, mal perceptíveis da posição terrena. De lá, não apenas a Terra teria desaparecido da nossa observação nas profundezas do céu, mas ainda o vosso Sol, em seu esplendor, ficaria eclipsado pela distância que nos separa dele. Impulsionados sempre pela mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos pela vastidão, atravessamos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, via Celíferas. estelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres.
Aí eu fiquei me perguntando aqui. Lembre-se que nós estamos aonde? Qual é o tema que ele está se referindo? Que quando ele começou lá, ele estava se referindo ao às regiões imensas do espaço. Espaço. Então, observem que ele retornou para o primeiro item do capítulo, onde está o espaço e o tempo. Ele faz esse jogo. E é lindo. Eu me perguntei, vou parar aqui, como aqui, quando ele disse assim, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres. Quem semeou pela vontade divina os mundos? Me perguntei. Ora, lá, somente alguns minutos. Lá há somente alguns minutos que avançamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sobre nossas vistas, mas ouçam isto: não avançamos, em realidade, um só passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e incessantemente, com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado um passo no universo. E o mesmo acontecerá, seja qual for a direção que tomemos, a partir de algum ponto deste grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis, pois, o que é o espaço. E o que é o espaço, gente? Depois de tudo isso aqui que lemos. Hum? Clara? Norita? Para o nosso conhecimento como os germezinhos do grão de trigo. Repete a sua pergunta, por favor. E o que é o espaço? Porque ele diz aqui, eis, pois, o que é o espaço. O espaço para mim, é um infinito. Lembre-se que ele nos convidou para viajarmos, Uhum. temos assim, imaginarmos esta viagem no universo. É isso, vai imaginar o infinito do espaço. Ele partindo da Terra, ele deu como referência o quê? Aonde? Que planeta? A Terra. Então, para ele, quer dizer, para nós, foram milhares e milhares de léguas. Mas para ele, isso não passou de quê? De alguns Segundos. minutos. Foi rápido. Então, o que nós estamos aprendendo é o mesmo tempo que nós temos, onde quer que seja, em outros planetas? Nós sabemos que não. Né? O... Querem refletir um pouco sobre isso? Atualmente, a ciência diz que tempo e Quem é espaço é que... ilusão. Norita? Cadê tu, Norita? Uhum. Né? O Peraí, tempo e peraí. o espaço, a ciência define hoje como ilusão, não existe o tempo e o espaço. Isso E nossa mesmo. capacidade, eu acho, de compreender isso ainda é muito pequena, como Galileu fala no texto que nós vamos ler.
Ele definiu o espaço aqui para nós, né? Ele disse: eis o que é o espaço. Exatamente. E o Foi por isso tempo, que eu fiz questão, Norita, porque o que eu estou notando, cada frase, é que, como eu havia, e vou repetir, ele retorna alguns pontos em alguns temas que nós já estudamos, entendeu? Então, como você mesmo falou, ele vai está. Olha que esse é o fim, é o final e deste tema aqui do capítulo. E inicia justamente com o quê? Com o espaço. Por que, Norita? Será? Como você realmente disse. Mais uma vez, por favor. Deixa eu só ensinar. Aí, depois que, no início, no primeiro item, ele nos convida, e aqui ele afirma: vós nos acompanhastes em nossas excursões celestes e visitastes conosco regiões imensas do espaço. Sob o nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas a nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia dos cosmos se desenrola ante os nossos passos e temos recebido o antigozo da ideia do infinito, que só poderemos compreender em toda a sua plenitude conforme nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do éter nos desvendaram seu enigma até aqui, indecifráveis, e concebemos ao menos a ideia da universalidade das coisas. Olha outro convite que ele faz. Depois vamos retornar cada frase. Importa agora parar e refletir. Parar e refletir o quê? Observe aqui. Olha quantas dicas ele nos deu. Sobre o nosso olhar aqui. O panorama esplêndido da harmonia dos cosmos. Aí eu fui buscar. Você gostaria de colocar mais o Norita? Você falou sobre o que, mesmo que atualmente, o que é o espaço? a ciência, né, está afirmando que o espaço e o tempo não existe, que é ilusão, né? Talvez seja isso que o Galileu Exatamente. esteja falando. Alguém? Terezinha? Clara, quem está mais aí? Ele fala tanto o espaço, como nós estudamos no início, né? Tanto o espaço e o tempo, para nós, se referem aqui ao nosso planeta, né? Porque é a comparação das coisas transitórias aqui da Terra, né? Então, o tempo aqui para nós tem essa realidade, que é a comparação das coisas transitórias aqui do planeta. Quando sai do planeta, no espaço já não existe essa noção de tempo e espaço que nós temos aqui, né? Que ele explica logo no início dos nossos estudos, né? Porque aqui no nosso planeta nós temos dias, né, meses, anos, né? Isso. É Coisa como que a ele gente fala não lá, vai e não é, vamos ter no espaço, né? Lá não isso, tem essa, temos, essa temos contagem, né? Vamos dizer assim. a comparação, né, da nossa vida mesmo, né? Uma coisa acontece, depois a outra. Então a gente conta o tempo, Uhum. né, dessa forma. Mas saindo do planeta muda tudo, né? Porque é o espaço infinito, então não tem essa realidade que tem para nós, né? E eles falou muitas vezes, lembra da eternidade? Sim, a eternidade é com Que ele relação. nos chamava sobre a eternidade.
Uhum. Que da mesma forma a eternidade é o presente, que está no mesmo capítulo, no desses itens, que ele fala do tempo, que é o seguinte, porque ele iniciou no item um falando sobre o espaço, e já no segundo ele já vai adentrar no tempo. Aí ele vai se referir à eternidade. A eternidade. Alguma coisa a mais? O tempo é a sucessão das coisas, né? Tá nesse entender. Coisas transitórias ainda, né? Porque só valem aqui, né? É exatamente isso, né? É muito profundo É, mesmo, né? Porque quando você para ler isso, ler e pensar é. o quão idiota nós somos. Não é umas coisas assim, tipo assim, gente, nós... É isso que ele, quando ele falou da nossa pequenez, que vai ser, que vamos ponto por ponto, gente. Eu ficava assim. E como um espírito superior a nós, ele consegue resumir tantos temas em um conteúdo que tem uma quê? Quanto é? Nenhuma folha. Aqui tá. Vamos dizer, mais que uma folha e meia. Aí eu voltei algumas décadas atrás, quando eu falei um espírito superior, ele não precisa de tantas palavras para expressar o que realmente quer. Ele resume. Blá, blá, blá é conosco. Ele vai direto no ponto. E aqui, como vemos, que poético. Que poético. Ele consegue fazer um jogo de palavras para expressar. Aí entendi depois o que era metafísica, que ele está se referindo, porque isso é pura ciência. Não está se referindo à ciência daqui. né? Está se referindo. Quando ele escreveu isso, né, aí não existia física quântica, né? A gente não falava nada disso. Lembra que nós havíamos A gente não conversado falava sobre em salto quântico, né? Chamado salto quântico. Pois é. Aí tem a metafísica, que a gente viu que é o início, que é a base daquilo, de tudo, do princípio, de tudo, né? Que seria, no caso, neste caso, o próprio universo, para nos questionarmos sobre esse Deus. Então, é por isso que é importante que, muito desde o início, eu praticamente fiquei presa à parte da ciência. E quando ele está dizendo, ele deixou claro, eu tenho um limite, porque eu estou num outro plano. Ele deixou claro aqui. Eu posso falar da ciência daqui. Como ele vai poder explicar a ciência terrestre? Isso não incube a ele, não. Só quando ele estiver reencarnado. Hum? Bom, retornando. Vamos lá. Alguma coisa a mais, Norita? Não, não. Bom, eu achei lindo, assim, observem, sobre o panorama esplêndido da harmonia dos cosmos. Se desenrola ante os nossos passos. E já relemos. Eu fui buscar na própria Gênese, porque nós vimos isso. Nós vimos isso. Que foi no capítulo 2. E qual é o capítulo 2, Terezinha? Quem se lembra? Fala É sobre lindo Deus, né? demais. Deus. No item quinto, a existência de Deus. Pois, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar o menor
talo de erva, uma vez que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produtos de uma inteligência superior à da humanidade. A essa harmonia e essa sabedoria estendendo-se desde o grão de areia. Olha aí o ácaro, e até os astros inumeráveis, que circulam o quê? Que circulam no espaço. É preciso concluir que abrange o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. Olha que poesia. Então, o que é a harmonia? O que é a harmonia universal? Que ele estava se referindo na harmonia do cosmos. As E leis quem age? divinas, né? As E leis quem divinas. age? E quem age? E quem age sobre a vontade de Deus? Os espíritos agem sob a vontade de Deus, com certeza. E aí, gente? Norita, Clara, vamos lá conversar sobre isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu retornar. Eu vou aqui retornar. O que vocês preferem continuar nesse item? Ou poderíamos continuar? Porque, gente, tem muita coisa aqui para conversarmos. Se nós vamos observar, se existe uma harmonia nos corpos, ele não está se referindo, obviamente já saiu, ele nos convidou, ele disse, nos convidou no item 1 a sair com eles. Então, ele já disse, olha, vocês nos acompanhou a tudo isso, a observar tudo que havíamos detalhado anteriormente. Então, eu trouxe aqui para nós conversarmos também, além dessa. Deu para entender sobre a harmonia do cosmos? Seu Odilson, podemos, vamos ver, existe alguma dúvida aqui? Porque aqui nós não temos pressa de terminar esse capítulo, não. Se somos seres imortais, o espaço já está aí. Como disse a nossa irmã lá, o que é o espaço? O que é o tempo? Isso é para nós aqui, que somos ácarozinhos lá do grão. E não vou esquecer, não, esse ácaro aí. Alguma coisa para acrescentar antes que passemos a um. a- Zélia, quem é? Quem é? é a Espera aí, Norita. deixa eu ver, eu não estou te vendo. Aqui, agora. Norita. Certo, Eu Norita. estou focando nessa questão quando ele fala que, sob o nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas e as nebulosas. Eu entendi aqui que nós, espíritos, presenciamos tudo isso que ocorreu. Sóis que se desfizeram e nasceram outros e surgiram outros, as nebulosas, quer dizer que nós somos partícipes, né, dessa construção, embora sejamos pequeninos, nós participamos, nós estávamos lá de alguma forma, e que há uma harmonia no cosmos. Olha só, que se desenrola antes do nosso espaço. Eu achei isso muito bonito, porque está Lindo. dizendo que nós estávamos ali, de alguma forma presente, nessa construção. E um dia nós vamos entender tudo como isso se dá. É porque nós estávamos em outro nível. Ele está num Sim, nível superior ao nosso e ele aqui nos chama justamente sobre quando. E aí que tá, vamos de passo a passo, como você realmente está dizendo. Nós poderíamos estar lá quando foi. Ele nos convidou a imaginar no item 1 essa viagem.
nos chamou para sairmos dessa nossa pequenez aqui em relação ao nosso planeta e Então, observar o que mas, está ao redor, então, né? mas quando ele diz aqui sob nosso olhar, eu entendi que, na realidade, não no convite dele apenas para imaginar, né? Não sei. Eu acho que, de Uhum. alguma forma, a gente estava presente lá. Bom, no caso Essa assim, construção do planeta, do universo, eu posso hum. estar errada, mas eu não sei. Mas aí quando os espíritos construtores, por exemplo, eles que são responsáveis para tudo isso, eles estão num certo nível evolutivo, mas nós também estávamos sim, mas talvez como o quê? Como um átomo ou como um ser Sim, ainda inferior e como sim, somos? sim, isso, como seres que estavam também em formação, Isso. né? E que Talvez fazemos seja parte assim. de tudo isso, né, Norita? Isso, É, eu também ainda notei. Porque quando nós estamos no formato aí, desculpem, eu vou me lembrar, vocês se lembram, na minha época, sabe, gente? Quando se falava da nebulosa, aí explicava sobre, gente, aí lembra-se o planeta Terra, que ao redor está como um gel, e que nós estamos ali como princípios inteligentes, de forma de nômadas. Recordam-se? exatamente, Olha aí, e não estávamos? Nós viemos de outros planetas? exatamente. Pois é, De alguma forma, né? né? Alguma coisa a mais aí? Muito bravo, obrigada. Oh, coisa boa. E aí, Terezinha, Clara, quem tá mais aí? Essa questão da harmonia do cosmos, né? Que ele fala aqui, quando ele fala que sob o nosso olhar, nessa viagem que ele nos convidou a fazer pela imaginação, né? Que ele convida, né? Para nós usarmos a nossa imaginação e fazermos essa viagem com ele. Aí, partindo da Terra. Aí, partindo da Terra e nos distanciando da Terra, né? Conforme nós vamos nos distanciando, nós vamos, vai se desenrolando sob o nosso olhar, né? Os planetas, as galáxias, né? Outras galáxias, sóis, e quanto mais a gente se afasta, mais a Terra vai desaparecendo, o nosso Sol vai desaparecendo, mas em tudo que ele fala, existe uma harmonia, porque está tudo sob as leis criadas por Deus, né? Todas as leis estão ali controlando todo esse mecanismo do universo, né? E isso que traz a harmonia do cosmos, né? E agora, nós, por enquanto, podemos entender assim, pela imaginação, né? Mas conforme nós formos evoluindo, quando ele fala a nossa perfectibilidade futura, né? Nós vamos entender melhor ainda esse funcionamento do cosmos, né? O funcionamento aí a relação, né, entre os mundos, a relação entre as galáxias, vamos entendendo muito melhor isso, né? E conforme nós formos evoluindo. Por enquanto, aqui junto com ele, foi através da imaginação, né, que ele nos levou nessa viagem. Dele como um espírito superior a nós, É, sim, como espírito superior a nós, claro. né? Porque se ele se coloca, que ele diz, ele mesmo diz, e nós vamos voltar sobre o que ele diz. Quem sou eu para poder penetrar nos segredos divinos, alguma coisa assim? Tá até aqui, nós vamos retornar a isso. Bom, alguma coisa a mais sobre essa parte aqui, porque eu gostaria de continuar sobre essa parte daqui que a Terezinha estava se referindo, sobre a harmonia do cosmos. Eu fui buscar, gente, também continuando sobre isso, sobre esse tema aqui, o Livro dos Espíritos, capítulo 10º. Nossa, como nós estudamos sobre isso aqui e quanto nos falta compreender. Capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, que é a questão 558.
Observem. Lá, ocupação e missões dos espíritos. Além do trabalho de autoaprimoramento, tem os espíritos outras ocupações? Os espíritos concorrem para a harmonia do universo. Quem executa? Executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação ininterrupta, mas nada tem de penosa como a terra, pois não está sujeita à fadiga física nem às angústias das necessidades. Aí, vamos nos lembrar que a Clarinha perguntou sobre as leis naturais ou divinas, né, Clarinha? Que você Falamos estava com sobre. dúvida, que eu não me recordo, e nós estamos aqui justamente nesse tema, Flor. Se você quiser relembrar, não tem problema, porque aqui tem as características da lei natural. E eu não me recordo a tua dúvida, não sei se foi uns dois estudos anteriores, eu não me recordo. Aqui eu fui buscar. Foi há umas 2 semanas, sim, atrás. Foi nesse estudo mesmo? Foi nesse estudo Ou eu mesmo. não se recordo se foi no céu e inferno. Bom, por isso que eu Isso. me lembrei justamente da tua pergunta, que eu não me recordo, mas tem a ver com a lei natural. Aí eu trouxe também. Clarinha, está lá no Era capítulo assim, 1, a capítulo 1, do- Lei Divina ou Natural, do Livro dos Espíritos. quais seriam as leis, não é, que, que intercediam, ou que são geradas no, fora do planeta Terra? Que leis seriam essas nos outros planetas, entendeu? Então, Foi uma aí tá. coisa assim. Aí nós vimos que existe, a lei, no caso, é divina. Então, se é divina, é Aham. única. Aí eu não sei se vou trazer aqui, está por aqui. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Aí vem, Clarinha, olha aqui, ó. A única. Necessária, né? Vai, Clarinha. Vai, Flor. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o ser humano só fica mesmo infeliz, né, quando se afasta da lei de Deus. Então, aqui, ó. O que as leis divinas abrangem? Refere-se a algo mais além da conduta moral, Não. que vamos conversar sobre isso, e que você, no caso, ficou que eu não recordo. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as segue. E vamos continuar. Bom, gente, quando nós estamos aqui estudando, o estudo é assim. Vamos revisando várias obras e não importa o objetivo é o aprendizado. Então, não importa quem ou quando ou onde, podemos retornar, tá? Bom, Zélia, então, Zélia, aquela questão que a Clara colocou sobre como é que essas leis em outros mundos, não foi, Zé Clara, que você colocou? Foi Como, exatamente isso, Terezinha. ó, na questão 618, tá aí, tem olha. também, tem aqui, Terezinha, vamos ver aqui, ó. É. As leis divinas são as mesmas em todos os mundos? A razão nos diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução dos seres que os habitam. Então é a mesma, só que ela é apropriada às É. condições de cada mundo. Mas são as mesmas leis divinas, eternas e imutáveis. Porque É o que mantém a harmonia do universo, né?
com o auxílio da ação dos espíritos superiores. E aí nós temos que lembrar ainda, né, quando Jesus veio, né, o Cristo veio que disse, eu não vim mudar a lei, Não vi derrubar as leis, é. Veio né? dar cumprimento, né? Hum. Exatamente. Bom, Desde que aqui, ele veio, justamente, ele veio esclarecer melhor, né? que no caso é como nós aprendemos, tudo tem o seu tempo. Ele não Exato, poderia ir além das nossas limitações, porque nós não exatamente. estávamos ainda preparados, como muita, É. para poder entendermos o que é o espaço, o que é o tempo, tá aqui, ele é complicado, porque estamos muito limitados ao quê? Ao nosso tempo, ao nosso espaço, E ao a nosso, o gente que é físico aqui. Para E a nós, gente para pensar mesmo até, pronto, a gente vê o quão duro era Moisés, né, em suas atitudes para com o povo hebreu, não é? Mas ele tinha que ser assim, senão ele não poderia segurar todas aquelas pessoas. Ele tinha que se utilizar daquelas leis que ele colocava, das leis mosaicas, né, para poder aquele povo precisava ser seguro assim, né, com mão de ferro, né, para poder seguir aquela viagem e cumprir, né, com o que foi combinado com Deus, né, e atravessar aquele deserto todo. aí seria, aí, no caso, Clarinha, é ele, era Moisés que era assim. Não significa que tinha que se impor da forma como ele, como esse legislador que metia, que nos colocávamos ou colocava no povo o medo, que ele utilizava o medo. Sim, mas você não Tanto acha que era necessário naquele momento? eu não posso te afirmar, mas eu acho que era uma das características daquele ser. Ele era assim. E Sim, sim. realmente, ele é a forma daquele ser que ele utilizou para poder frear. Ele utilizou para poder frear o que estava ocorrendo na época, né? Por isso que veio Jesus e disse: o que ele nos trouxe, duas e únicas: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis, não, todas as leis estão não sei o que de alguns profetas, alguma coisa assim, que eu não tenho esse negócio de catolicismo. Então, Aí está toda a lei e todos os profetas. exatamente, obrigada. Ele resumiu tudo nessas duas frases, né? É, É, entendeu? É aquilo que você falou, o espírito superior fala pouco, em poucas palavras fala muito. exato, foi o que acabamos de falar aí, né, É, Célia? Falando de Pois Galileu, é. né? É, E porque Galileu, em assim, poucas frases, né, disse assim, em um tudo. parágrafo, tem aqui tanta coisa para conversarmos, para analisarmos. Então, vamos retornar. Oh, lá, lá, aqui. Ah, já li, não foi, gente? Sobre esse aqui, sobre missões dos espíritos, não é isso? Sobre a sim, harmonia do cosmos, certo? Então, vamos continuar nessa viagem. Eu convido a minha cabeça para poder direto. Aí, esse foi uma das coisas que me deixou muito encucada e às vezes, assim, gente, eu peço ajuda, viu, Norita, sobre o entender do éter lá no universo, sabe? Eu sei que existe a parte, como é que se chama aí da ciência, como é que você colocou? Foi Norita ou foi Clara que não, falou acho que foi sobre Norita, falei na ciência, foi Norita. Norita falou alguma coisa acerca disso. não foi? Então, Norita, se você souber, dá um apoio aí, porque como eu sou muito limitada para entender sobre o éter, eu fui em busca lá da própria Gênese. Porque se vocês observarem no capítulo 1 da natureza da revelação espírita, na página 58, tem uma nota lá que ela é longa. E já no final, que é a nota de Paulo Henrique de Figueiredo, ela fala sobre o éter.
Se alguém souber mais, porque eu pedi para Fernando se ele poderia entrar no estudo para nos entender, para não falar, para nos explicar sobre o éter do lado físico, da parte física, da física mesmo. Porque ele conversou, Zé, é muito importante é, olhar para o lado da física sobre o éter. Foi muito importante, porque tem a lei da relatividade, todas essas coisas e tudo aí. Mas, como eu não sou física, e nem pretendo ser, e nem você neste, porque eu já estou naquela, entre a esquerda e a direita. Não tem nem tempo para isso. Célia, Célia, tem uma questão aqui que ele fala do éter, no item 10. No item Peraí, 10, no no item item 10 10 do capítulo 1, da uranografia geral, pronto. da Eu capítulo vi, 6. Terezinha, eu vi. Eu vi, e tem, Fala que e ele tem, se eu não me engano, deve ser a nota. Eu vi, deixa lá. Não, aqui não é a nota, não, é o Não, a próprio. nota desse que eu vi também sobre o que ele estava falando. Deixa eu ir lá no capítulo 1. Ah, meu Deus, deixa eu ver. Então, deixa eu ir mais aqui, sabe, Terezinha? Eu vi também essa parte. É o item 10 que eu estou vendo é o item 10 que ele explica Aqui, o ó, que é o aqui, éter. aqui, aqui. Ô, gente. Aí, Não, desculpa, Terezinha. não, você está em Não, outro é capítulo. aqui, continua no capítulo 6. Desculpa, eu apertei errado, gente. Tem que ir lá no. Passou. Como a página, Terezinha, é melhor, mais fácil. Página 137 no livro físico, né? É, 137. eu vi isso hoje. Aí fica mais fácil, né? Eu vi isso hoje e também. Não queria trazer, porque já comentamos isso, ficou muito. Não, mas como Foi, saiu agora o assunto do éter, né? E ele porque fala. foi muito conversado, aí não foi bem entendido, não foi bem esclarecido, e cada um trouxe a sua opinião e a sua visão das coisas. Por isso que eu não Não, trouxe. não, mas aqui, olha, ele deixa bem claro, olha, esse fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva. Então, ele está falando aqui para ele, naquela época, século XIX e tal, o éter era a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo, dos mundos e dos seres. Então, é a explicação que ele dá do éter, né? Que é a matéria cósmica primitiva. Porque E aí, continua, continua. o éter Não, seria não. o. Gente, vamos aqui. Olha aqui, ó. Esse fluido é o éter. Ele está falando da matéria cósmica primitiva, né? Uhum. Fluido universal. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Olha, ao éter são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria. As leis, olha, ao éter são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios. Então, essas forças são conhecidas na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, calor, luz, etc. Em outros mundos, como nós vimos já hoje, apresentam-se sob outros aspectos. Nós vimos que as leis naturais, elas agem em outros mundos de acordo com a natureza dos mundos, E com quem a as rege? natureza. As leis são criadas por Deus e elas funcionam nos Mas mundos e nós quem sabemos as que manipula? os espíritos trabalham com essas leis e trabalham com essas forças, né? Na sua atuação sobre a matéria. Mas as leis foram criadas por Deus, Sim, né? isso não tem dúvida, já conversamos sobre isso, né, Terezinha? Mas quem as manipula são. E os espíritos manipulam as leis e as forças na sua atuação sobre a matéria. Hum. Isso nós já sabemos, já estudamos bastante sobre isso.
Bom, eu fui buscar no item, aqui, deixa eu ir lá. No item 33, o que estava na época se dizia sobre, é bem longa. No século XIX, a física oficial considerava quatro diferentes estados dos corpos: estado sólido, líquido, fluido oriforme e fluido incoercível ou imponderável. O fluido aeriforme é equivalente ao estado gasoso da matéria e dos gases. Os fluidos imponderáveis foram imaginados teoricamente para explicar os fenômenos do calor, da eletricidade, do magnetismo e da luz, por meio de átomos sem peso, incoercíveis, sólidos e invisíveis. Portanto, diverso da matéria tangível. Os quatro tipos aceitos eram aceitos, repito, eram aceitos. Eram chamados fluido calórico, fluidos elétricos, fluidos magnéticos e fluido luminoso, constituindo a teoria dos fluidos especiais. Aí tem a lição de filosofia química, na lição 3. É complicado, mas vamos continuar. Por favor, Norita, ajuda aí, tá? Por outro lado, concorrem a oficial, por outro lado, concorrente a oficialmente aceita, havia a teoria do fluido cósmico universal, adotada inicialmente por Franz Anton Mesmer, na ciência do magnetismo animal, segundo a qual o universo seria composto de um só elemento gerador, ocupando plenamente o espaço, dividindo em inúmeras fases de densidade progressivamente, desde a matéria tangível, líquida, gasosa. Aí vem o éter e demais condições ainda mais sutis, imperceptíveis aos sentidos. Nesta outra teoria, as forças não seriam substâncias, mas estados de vibração em diversos níveis sutis ao fluido universal. Por exemplo, a luz seria um estado de vibração do éter. A luz seria um estado de vibração do éter. Por analogia, considerando a adoção nessa obra da teoria do único elemento gerador, que nós vimos lá, que é a matéria cósmica primitiva, como explicação universal dos fenômenos físicos. Aí tá, ele se refere aos fluidos espirituais, estariam entre os estados mais sutis do fluido cósmico universal. Vê como é complexo? Vê como ainda é difícil a compreensão para nós que somos tão imperfeitos? Como ainda não conseguimos entender como lá no universo, tudo isso é manipulado pelos próprios Então, espíritos? Zélia, Pardon, eu vou estava lendo voltar aqui. exatamente essa lição 3 e estava pensando que a ciência considerava o éter um nada, um Isso. vazio absoluto. E aí vem Mesmer aí trazer para nós que o fluido cósmico universal é o gerador dos fenômenos físicos. Luz, força, né? Uhum. E que são manipulados por quem? Porque, olha, gente, nós observamos isso, já tivemos vários diálogos pelos espíritos que ele muitas vezes utiliza como forças, manipulando o que Terezinha estava falando. Tudo isso, porque é Exatamente. muito difícil a nossa compreensão. Porque nós estamos
no universo, no cosmos. E se estamos fora da nossa galáxia, se está no cosmos, está lá no universo, quem vai atuar sobre essas leis? São os espíritos criadores dos mundos, de tudo. Exatamente. Eles têm a permissão divina para isso, né? Ou a tarefa, a missão. Que foi dito e que nós vimos aqui quem executa a vontade divina. Quem executa? Foi aonde, gente? Deixa eu Uhum. ver aqui. Deixa eu ver aqui para não falar besteira, tá? Eu vou retornar aqui. Foi no capítulo 10, não é isso? Aqui. E que eles são responsáveis pelo quê? Pela harmonia do universo. Aqui. Concorrem, né? Eles Concordo. concorrem Mas eles para são, justamente, mas se não fossem eles, ele tem as leis divinas, as eles leis estão lá divinas. executando, trabalhando para que exista também, de acordo com a vontade divina, uma harmonia no universo. Uhum. Ele está aqui executando a vontade de Deus. Eles são os seus ministros. Como Deus vai agir sobre o que nós conversamos sobre a matéria? Quem é que pode agir sobre a matéria, gente? Quem manipula isso? Ah, então. Bom, Norita, alguma coisa a mais aqui, Clara? Não, não. Ah, é ótimo. Muito obrigada, Norita, pelo teu apoio aí como universitária. Ah, como Podemos aprendiz. voltar. Ah, não, é assim, somos tão pequenininhos, Norita, tão pequenos, que às vezes eu tenho vergonha de mim mesma pela minha ignorância, sabia? Alors, vamos dar continuidade, porque nós estamos só no primeiro parágrafo. Oh! Então, bom, aí aqui conversamos sobre o éter, sobre essa parte lá dessa manipulação, porque ele deixou bem claro no caso assim sobre o fluido espiritual. Está se referindo ao quê? A tudo isso, como havia como comentado. Tá. Aí, vamos continuar no 62, no item 62. Gente, eu estou no 62, não me deixe, por favor, se eu me esquecer de alguma coisa, me avisem, tá? Bom, então, deixa eu ver se eu estou mentalmente aqui. Isso eu achei muito interessante também, gente. Olha só. Olha como eu acho que foi a Terezinha que falou. Foi a Terezinha. Nossa imperfectibilidade. Ele se Per- inclui olha a humildade desse espírito. Olha a humildade dele. Ele está dizendo aí que nós só vamos compreender diante da nossa perfectibilidade futura, né? É. é, Mas isso olha mesmo. como ele foi humilde, né, Norita? Eu achei, é impressionante como porque ele ainda, ele sabe, não sou um espírito superior, né? A nossa perfectibilidade futura. E nós ainda nos consideramos aqui, estamos assim, muitas são as vezes que trazemos para o nosso dia a dia ou nos impomos o nosso cotidiano mesmo, trazendo para o nosso dia a dia. E observe esse um espírito como esse, conversando conosco e não se impõe. E ainda traz.
a nossa perfectibilidade futura. Olha só como nós somos, olha só ainda como nós somos tão imperfeitos que às vezes queremos ser superiores ou nos impor até as pessoas que estão ao nosso redor. Aí vamos nós uma vez retornar sobre o como os espíritos superiores eles se manifestam, como eles utilizam vocabulários e a sua humildade. Porque aí está o quê? Uma autoridade moral impressionante. Bueno. Bom, então já Zé, paramos. Quem é que falou? a Norita, Terezinha? Ah, enquanto você estava desculpa. falando, eu pensei o seguinte: Oi. pensa no nosso corpo humano, as bactérias que vivem ali, para elas, nós somos o universo. Isso, Elas estão imersas no universo. E isso. nós somos os autores para sustentá-las, né? A vida delas. E que nós já estudamos sobre isso, sabe, Norita? Que você, eu acho, deve ter lido também, que nós estamos imersos no pensamento divino, na bondade. Eu não me recordo, se vocês conseguirem aí, me desculpem, porque eu não estava preparada para poder responder, que nós somos apenas um peixinho mergulhados em todo esse pensamento, essa vontade É, divina. Eu não me recordo se é pensamento ou vontade divina. é. Nós já vimos Somos a sobre isso. Eu não bactéria. é. E não recordo, se você puder, Terezinha, então, Uhum. porque nós já conversamos sobre isso. E foi realmente na Gênese. Kardec fala para a gente imaginar um fluido inteligente que preenche, para a gente imaginar, vamos imaginar um fluido inteligente, vamos imaginar Deus como um fluido inteligente que preenche todo o universo. E nós estamos mergulhados nesse fluido como os peixes estão mergulhados na água, né? Sim, Foi mas uma metáfora, né, que Deus alegoria, é. isso, para a gente mais ou menos ter uma ideia, né? Estamos mergulhados ou no pensamento de Deus, seja o que for, né? Na existência de Deus. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que foi, não sei se foi o Pedro ou Paulo que falou, né? Em Deus vivemos, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Eu acho tão bonito isso, porque é isso, né? Estamos em Deus, né? Estamos no pensamento de Deus. Então, Terezinha, enquanto você estava falando, eu pensei o seguinte: você falou que o Deus está diluído, né? O pensamento divino, e nós estamos mergulhados. Aí eu pensei, talvez a gente não esteja Aqui. mergulhado, a gente é também esse pensamento divino. Porque Né? se ele abrange tudo, ele, nosso corpo está abrangido por ele também. Aí eu não sei se eu fiz me entender. Estamos em Deus e Deus está em nós, né? Como Uhum. Isso. também É, existe esse eu não me pensamento, vejo né? como Sabe mergulhada. que Eu fui A buscar gente é composto dele, por ele, né? e está justamente gente, no capítulo 2. Você está falando sobre Deus no capítulo é, 2, item 25º, gente. Ah lá, Lê aí, Norita. penetrando todas as partes da criação. Penetrando, então ele está penetrado em mim, meu corpo está cheio dele, está Aonde você repleto está? dele. Gente, vocês estão vendo o que aí que eu não estou vendo agora que eu não entendi, não. o item vinte e É o item cinco 25. Pronto. Pô, vocês querem ver? Lê aí, Norita, por favor. que seja ou não assim, é que a sua imagem está tampando o texto para mim, eu não A sei minha como eu faço. qual a imagem? A tela sua. Ah, dá para ver. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. Então, olha, penetrando todas as partes da criação, está dentro de nós, nós somos constituídos dele. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Imagina a gente dissolvido, o nosso corpo dissolvido,
está dissolvido desse fluido divino. Ora, aí continua, ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento. É isso que eu entendi. Isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá, vamos Continuidade é terminar? muito bom Vamos também. terminar. A Não continuidade da haverá um, frase é essa aí. Não, não não haverá. haverá, Norita, É para continuar? por favor, é muito lindo isso. Não Eu não haverá, peraí, entendi. não haverá um, Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Eu diria imerso dele também, né? Estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. lindo, né? Eu acho que tá bom até Muito aí, ó. bonito, né? Por isso que eu não acho que nós sejamos seres ínfimos, como o Galileu ali falou da nossa pequenez. Nós não podemos ser pequenos se nós temos Deus dentro de nós, sabe? Eu acho que nós somos grandes. Hum, deixa eu ver aqui. É porque ele é um poeta, né, Norita? É, Ele é um poeta, poeta né? e ele é conhecido como um poeta. Já vimos a biografia dele. Ele está fazendo um jogo de palavras, Flor, Verdade. tá? Ele tá. Observe que ele está. Nós estamos ainda aqui no primeiro parágrafo, para que possamos entender de uma forma, entre aspas, fácil, todos esses temas que ele trouxe, que são tão profundos. É um poeta, né? E para Deus, ninguém é ínfimo ou o que seja. É porque nós iremos, somos apenas crianças. Seu Odilson. Certo. Caiu, seu Odilson? Bom, alguma coisa a mais, Norita? Não, Satisfeita? Eu também, ó, muito obrigada, viu, Norita? Está sendo muito bom. Está sendo bom, viu, gente? Estudo. Vamos lá? Podemos continuar? Savar? Bom, sim. o 62. Gente, eu não posso. É isso mesmo. Eu tô com tanto livro na minha cabeça, gente, que é belo, sem dúvida, ter reconhecido a insignificância da Terra e a sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter abatido a presunção humana que nos é tão cara. Olha o jogo, olha o que ele fala, olha o jogo de palavras. Ele está nos dizendo o quanto ainda temos que aprender, o quanto ainda falta nos galgar cada degrau no que se refere à perfeição. E, ao mesmo tempo, esse carinho para conosco, que nos é tão cara e de nos termos humilhado. Aí ele agora, olha como é que ele entra aqui, gente. Observe como ele vai explicar sobre uma parte de um item que eu vou trazer para vocês, se eu não me engano, que ele vem falando sobre a pequenez dele como espírito, que ele não podia esclarecer tudo, porque só Deus que tem a resposta para certas perguntas. Nós já vimos isso. Eu não me recordo, então, não sei se eu foi. Eu me recordo que ele falou sobre Ele isso. vai comer agora. Hein? Ele vai comer agora. Espera, não tem problema. Eu acho que é no item 19, Só um viu, Zé? instantinho, deixa eu pegar aqui É, ficou lindo, ótimo, né? Pronto, eu tive que fechar, viu, seu Dilson?
Fechei. Zélia, isso que você está falando, eu acho que está no item 19 da uranografia mesmo. Cronografia. Eu acho que é Tá. lá. Então vamos ler e depois vamos retornar, tá? Porque senão eu vou me perder aqui. O item 19, né? Deixa aí só um Isso. instantinho. Segura aí, por favor, Terezinha. Porque se nós não vermos hoje, podemos ver quando Ah, terminarmos aqui na próxima, tá? tá Segura bom. aí, tá? Por favor, Terezinha. Onde eu parei, gente? Que nos é tão cara e de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ele está se referindo a ele. Mas será mais belo ainda interpretarmos sobre o sentido da moral, o espetáculo do qual fomos testemunha. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de agir. Olha de novo, agir nas diversas partes do imenso universo. Quem é a natureza? Quem que está agindo sobre a natureza? Quem age sobre a natureza? Então, deixa eu por partes aqui. A insignificância da Terra. Por que a insignificância da Terra? Alguém gostaria de comentar ou eu vou para o conteúdo? Não, para mim, o que eu entendo que ele fala aí, a insignificância da Terra diante da imensa criação do universo, da grandiosidade da criação universal, né? Que a Terra é um pequeno ponto, né? Diante de tudo isso que existe, né? Mundos e mundos, Isso. galáxias e galáxias, né? A Terra é um ponto. Nesse sentido, né? Ela é pequena, né? A Terra é pequena. E a presunção do homem é achar que só ele existe no universo inteiro, né? Só aqui existem seres humanos, só aqui existe inteligência. Essa é a presunção do ser humano, né? Isso vamos ser. Tá, vou desfalar não, porque o seu Dilson quer falar. Obrigada, Terezinha. Vamos retornar, tá? Se ficarmos por Não, aqui, a gente retorna. Seu Dilson. esse estudo de hoje é bem serinho, apesar de um físico aí para dar umas dicas. Mas a gente não pode perder de vista, né? Jesus mesmo foi claro para nós. Na casa de meu pai existem várias moradas. Então, Exatamente. como a Zélia fala, né, nós ainda somos realmente aprendizes, né? A gente não sabe nada, eu só que tinha razão. Só sei que nada sei, não é isso? Uhum. Beijo. Aqui, seu Dilson, o senhor se referiu justamente no que eu estava pensando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, que é a instrução dos espíritos sobre mundos superiores e inferiores no item oitavo. E ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui seu... Ah, mon Dieu. Vou ler só um pouco, viu, gente? Depois vocês... Tomando... Eu não vou ler aqui. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como o resto do seu estado primitivo. Isso aqui já conversamos, viu, gente? O que ele estava se referindo sobre os povos selvagens, não se referindo a Terezinha até foi mais sutil em relação a isso, Terezinha, que o Kardec se referia. Eu não me lembro agora o que eu falei, Zélia, mas De quem são foi? povos, Até o né? Santo Agostinho aqui, eu acho. Não, não foi não. São povos ainda num estágio, né? Mais inferiores da evolução, né? Existem É. as escalas, né? Uhum. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a sua vida à conquista de alimentos.
Não obstante, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Olha que lindo. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. É mole? É isso que ele queria se referir quando assim fala. Que nós ainda, nesse caso, em termos morais mesmo, porque ele está falando, qual o tema do estudo, gente? Considerações morais. Então, como está a nossa moral no planeta Terra? Bom, aí, Norita, Terezinha, Glória Cruel, mas Clara, Diga. alguma coisa? Não, tá tudo bem. Certo. Vamos ver se terminamos aqui, né, gente? Se for o caso, se não, tudo certo. Então, ele vem aqui. Ele se referiu, mas será mais belo ainda interpretarmos sobre o ponto, sobre o sentido moral, o espetáculo do qual fomos testemunha. Que sentido moral é esse? Olha aí, havíamos conversado aqui também. Que sentido moral é esse? O que ele está se referindo, gente? Hum? Ele tá explicando aí nessa mesma frase, né? Interpretarmos sobre o sentido da moral o espetáculo do qual fomos testemunhas. Diante de tudo isso, dessa grandiosidade do universo, né? Aí ele fala, quero falar do poder infinito, entender o poder infinito da natureza, né? E da ideia que devemos fazer do seu modo de agir nas diversas partes do imenso universo, né? Então, é nesse sentido, como vamos entender como que a natureza age nas diversas partes do imenso universo. Já tem uma diversidade imensa aqui no nosso planeta, né? Imagina, então, em outros mundos e diante de todos os mundos, né? Então, é aqui que, para nós, a nossa inteligência ainda é muito limitada para entendermos tudo isso, né? Justamente. É muito grande para a gente entender, né? Mas aqui, mas quem age sobre a natureza nas diversas partes do imenso universo? E os espíritos agem sobre as leis, sobre as forças, os espíritos agem. Sempre tem ação dos espíritos, sempre, né? Bom, eu aqui o bem e o mal sobre a moral. Que definição pode se dar à moral? Esse estamos no capítulo, gente. Ai, 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 deixa eu ver aqui. Na questão 629 do capítulo, deixa eu ver aqui. Isso. Hã? Capítulo um qual é? Deixa eu ver, gente. Acho Eu que é tô o livro aqui. dos espíritos aí, É o né, livro Zé? dos É livro espíritos, dos mas é que eu tô. É Espíritos. claro, tá aqui, ó. O Terceira bem e o mal, parte, questão né? 600. Isso, terceira parte. Obrigada. Foi a Norita, não foi a Norita? Foi a Norita que falou? É, Aqui. Aqui, ó. Capítulo A um, terceira parte, é a isso terceira mesmo. parte. E qual Isso, é a terceira parte? A lei A lei divina, divina. A lei ou divina ou natural. natural? O bem e o mal. isso. Savá? Pronto, vamos lá. Então,
Que definição pode se dar à moral? Lembra que ele estava se referindo ao sentido moral? A Uhum. moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando ao bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Ele tem dizendo aqui, ele dá uns índices. Essa tradução de Herculano Pires, tá, gente? Então ele dá algumas indicações. E no livro do o que é o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Alguma coisa sobre a moral, gente? Antes que eu tome um copinho d'água aqui, um pouquinho d'água. Alguma coisa, Norita? Podemos retornar nessa parte aqui. Foi compreendido Sim, por quê? Ele estava se referindo a essa parte da moral dentro do. Ele faz um jogo, gente. Ele diz, ele conversa, ele fala sobre, ele fala sobre a Terra e a moral. Ele está se referindo à moral do planeta Terra, do sentido da moral. Ele está se referindo a tudo isso. E a nossa presunção. Por quê? Ele mesmo disse lá, só isso só passará quando realmente nos tornarmos seres mais amadurecidos consciencialmente, ou seja, moralmente. Bom, para finalizarmos aqui, eu fui buscar no capítulo, também no Evangelho, no Evangelho não, no Livro dos Espíritos, na introdução dele, aqui. No, o Herculano Pires, ele tem dizendo o resumo das doutrinas dos espíritos, certo? É lá na introdução, vou mostrar para vocês aqui, ó. Introdução ao estudo da doutrina espírita, tá? Aí eu peguei essa parte aqui, que ele está falando sobre a ação, lá no final, sobre a ação dos espíritos no globo. Ele fala assim: porque os espíritos podem estar encarnados, não tem nada a ver. Ele falou sobre a Terra, sobre a diversidade, a superioridade dos mundos. Então, olha só. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte. Aí, olha, gente, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita à nossa volta. Os espíritos exercem sobre o mundo moral, mais uma vez, os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem um dos poderes da natureza. Causa eficiente causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, para os quais não encontramos uma solução racional, senão no Espiritismo. Aí vamos retornar sobre as forças, sobre a manipulação desses espíritos que se encontram no universo, manipulando essa própria natureza, porque eles agem nela sobre toda essa, vamos dizer, leis divinas, ou como queira, ou matéria. Aí vem, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Quer dizer, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações.
Ele, eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, nos prendem à matéria, que o homem que desde esse mundo se desprende da matéria pelo desinteresse das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus coloca em nossas mãos como prova. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois quem abusa de sua força e poder para oprimir a seu semelhante viola a lei de Deus. Aí está a moral sobre as leis divinas que nós vimos, sobre a superioridade e a inferioridade dos planetas, dos mundos. E entendemos por que ainda estamos tão cheios de imperfeições. Por quê? Porque muitas vezes não nos damos conta de como agimos no nosso dia a dia. Normal, somos crianças. Iremos chegar a nos tornarmos seres superiores. Mas para isso, necessitamos de quê? Tempo, reencarnações. Na Terra, talvez. E se formos ainda se persistirmos nas nossas imperfeições e nas nossas falhas, talvez iremos reencarnar em planetas ainda inferiores, ou planetas inferior à da Terra, à Terra. Então só depende de nós. Tentarmos aqui, colocarmos gradualmente em prática as leis divinas. Alguma coisa a mais? Norita, você apareceu e desapareceu? Efeito físico. Não foi efeito físico. Alguma coisa a mais, gente? Porque ficamos alguma coisa a acrescentar nesse estudo que é complexo. Ficamos só no segundo parágrafo, se não me engano, vamos para o 63 ainda, que não tem problema. Essas dentro da minha pequenez, para que eu pudesse entender o que esse espírito, o poeta, queria nos dizer. Alguma coisa, gente? Não, para mim foi ótimo. Muito E bem. eu agradeço a vocês pela ajuda. Pela ajuda, todos nós estamos aqui, não tem jeito não. Peixinhos lá, lembra? Somos peixinhos. Aonde que você falou que você deu esse exemplo? No dentro? Imersos aonde? No É, pensamento de quem? Deus, o divino de Deus. Então, gente, então vamos nadando no mesmo cardume, minha linda, tá? Verdade. Pronto. Podemos finalizar, então, gente, por favor, ficamos aonde? Para que o livro da Gênesis é aqui. Ficamos Item para a próxima semana 63, no né? item. Ui, peraí, Cerezinha aqui, né? Aqui, 63? 63. Você Ah, pôs outra coisa. Tá outra coisa aí. o Tá o livro quê? dos, tá o livro dos espíritos É ainda. porque tá tudo. Se você soubesse como tá cheio de coisinha aqui, sabe? Abertinho. Agora. Tem tanta coisa aqui, Terezinha, que tudo tem nem ideia. O item 63, né? A semana que vem, né? É a página 155. Então, eu agradeço a todos vocês, a todas, a todo e a todas, pelo carinho, pela atenção, e que possamos realmente seguirmos, cada um trazendo e contribuindo para esse estudo, porque só assim que iremos aprender, gente, né? Verdade. Muito obrigada a Obrigada, todas. até a próxima semana. Até a Vou terminar próxima. aqui de ligar o vídeo. Muito obrigada.